13:35. Irmãos, esse momento aqui para nós, para mim, ele é muito precioso, porque nós não somos espectadores da obra missionária, nós somos participantes. Então, esse momento aqui, ele é de toda a igreja. Nós somos participantes da obra missionária, né? E nós queremos trazer aqui os resultados, as necessidades, as demandas, né? E como nós podemos contribuir para essa obra tão gloriosa. Ontem nós tivemos aqui a executiva da AIBOM. Eu tive a honra, o privilégio de participar. O irmão João Ribeiro esteve aqui, o irmão Ednelson, o irmão Roberto. E, assim, foi muito gratificante, porque eu pude ver, na prática, posso dizer assim, a realidade da obra missionária no oeste de Minas. Então, eu vou trazer aqui, vou tentar fazer um resumo, porque, assim, foi muito grandioso tudo que foi falado aqui. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode procurar o irmão João Ribeiro, né, irmão? O irmão esteve aqui e participou com a gente. Então, nós vamos falar da importância da oferta missionária de missões regionais. O que foi trazido para nós um relatório das arrecadações da AIBOM e da demanda. E, irmãos, em todos os meses, não foi isso, pastor Rogério? O orçamento fechou no negativo, porque as igrejas não estão, a maioria das igrejas não estão enviando recursos, não estão enviando. Missões regionais não é menos importante do que missões mundiais, não. Missões mundiais, tem até outros órgãos, outras entidades que investem. Missões regionais é aqui pertinho de nós, é aqui em Divinópolis, né? As igrejas aqui que são muito próximas de nós. Então, houve uma diminuição muito grande de renda, mas as demandas continuam. Só que no oeste de Minas nós temos 11 missionários, né, que precisam do apoio, né? E, assim, e eu vou falar das ênfases, né, de missões regionais para esse ano. A revitalização de 3 igrejas no ano de 2023. No ano passado foram revitalizadas 3 igrejas, que foi em Pequi, em Pará de Minas, que foi a igreja Monte Sião. O pastor relatou aqui que ele foi chamado lá, que os irmãos estavam com as chaves, para entregar a chave da igreja. E foi enviado ali um obreiro, o Mateus, que foi passado pelo concílio ontem. Olha que bênção, eu estou falando com os irmãos, nós somos participantes. Esse irmão foi examinado aqui e foi confirmado, né, para o ministério pastoral. Então, nós podemos falar que nós estamos gerando esse irmão, porque nós somos participantes. E que foi em Pará de Minas, né, o Mateus foi enviado para lá, agora ele já vai atuar lá como pastor. Nós temos também em Itaúna, uma igreja foi revitalizada lá. Eles reuniam em casas, mas aí a igreja foi revitalizada, os cultos voltaram. E qual que é a meta para esse ano? 3 obreiros serão enviados ao seminário. Então, nós estamos vendo, irmãos, que o pastor me falou uma coisa que marcou muito o meu coração. Ele falou assim, eu não preocupo muito com recursos materiais, não. Eu preocupo com recursos humanos. Nós precisamos de obreiros. Até, irmãos, se aqui na igreja tiver algum irmão, algum jovem, que sente que Deus tem esse chamado, se apresente ao pastor Alex, converse, né? Ou então, se o irmão identificou, irmão tal tem essa característica, pastor, olha o irmão fulano de tal, nós precisamos de recursos humanos também, precisamos de obreiros, né? E a meta para esse ano, eu não poderia deixar de falar aqui, é a igreja de Ibiraci. A igreja de Ibiraci, assim, muito necessitada, eu já mencionei, foram 8 anos sem culto, né? E agora, qual foi a decisão que foi tomada da AIBOM? Apoio. Tem 3 pastores apoiando direto. Então, tem 4 membros ali, tem 3 pastores. Assistindo, conversando, renovando os ânimos. Mas precisa de um obreiro fixo lá. Um obreiro para morar, para acompanhar. A igreja de Passos está apoiando
com os recursos que eles têm. Eles já vão pintar a igreja, eles já estão se preparando para fazer um culto lá no domingo, mas esse culto vai ser para fazer um evangelismo, convidar ali a comunidade. Então, há uma necessidade muito grande ali na igreja de Ibiraci. Peço aos irmãos que continuem orando, né? E vamos contribuir também, porque, assim, missões regionais é muito necessitado. E para surpresa minha, o pastor não mencionou qual, né? Creio que até pela ética, mas nós temos uma igreja aqui em Divinópolis, que é da convenção, que precisa ser revitalizada. Então, está muito perto de nós. São coisas que nós podemos fazer, né? Nós acabamos de cantar, né? Se eu não for, quem irá? Então, assim, é um privilégio para nós, como igreja, poder dizer que nós somos participantes dessa obra, né? Nós não somos espectadores. E eu vou finalizar aqui com uma frase que o pastor Ademir Rosa, ele falou ontem: se não há investimento, não tem como desenvolver projetos. Temos muitos projetos, e projetos assim, para dar muito fruto, projetos para crescimento da obra, para salvação de vidas, mas é necessário investimento. Então, vamos investir nessa campanha ainda. Nós ainda temos um tempo, né? Esforçar para ofertar para o crescimento dessa obra gloriosa. Amém? Muito obrigada aos irmãos. Amém, irmãos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Nós estamos estudando há alguns domingos, tivemos aí uma pausa domingo passado, mas estamos falando domingo após domingo sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses para agradecer o envolvimento da igreja, a preocupação da igreja para com ele, porque ele estava preso em Roma e ele precisava da ajuda, do auxílio para uma situação um tanto que diferente. Pelo fato de estar preso e ter apelado para César, essa prisão era uma prisão domiciliar, o que significava que ele precisava arcar com os custos do aluguel. Então a igreja de Filipos, imediatamente sabendo das naturezas, da situação de Paulo, como Paulo estava, envia Epafrodito, um irmão da igreja, com uma oferta consubstancial até Roma, para que pudesse atender às necessidades do apóstolo e ao mesmo tempo saber notícias e dar notícias da igreja. Então Paulo decide escrever esta carta que nós temos na nossa Bíblia, uma carta riquíssima, onde ele fala pelo menos 16 vezes sobre alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos. E eu gostaria de pensar com os irmãos hoje dos versículos 6 a 11. Queria que nós continuássemos entendendo o teor desta carta, porque temos muito a aprender com ela. Não só no que tange ao meu relacionamento com Deus, mas também no que tange a nós enquanto igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja de Filipos, ela demonstrou ter pelo menos duas características. Uma característica daquela igreja era a sua atuação. A igreja era atuante no cenário cristão do primeiro século. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que atuava, uma igreja usada por Deus para a difusão do Evangelho de Cristo, não é? Era uma igreja que trabalhava muito pelo Senhor. Irmãos, há igrejas, e vocês vão concordar comigo, que dão trabalho, mas há igrejas que trabalham, não é? Eu me lembro de uma vez, quando eu estava conversando com algumas pessoas, e elas me perguntando como era a característica de minha igreja, não é? E
eu pude falar para essas pessoas como nós nos reunimos, quais são as nossas preocupações, o nosso foco, os nossos objetivos, como são os nossos cultos. Eu estava dando um relatório completo para essas pessoas, e elas então dizendo que sim, em breve viriam fazer uma visita, porque elas estavam realmente um pouco resistentes. E eu perguntei por quê, e elas disseram, porque perto da minha casa há uma igreja que se comporta assim, assim, e nós não temos sossego, e é uma gritaria, e é um som ensurdecedor, e o culto vai até altas horas da noite, e eu confesso para você que eu tenho até medo de ficar perto daquela igreja. Mas eu ainda vou fazer uma visita lá na sua igreja, não é? E essa pessoa realmente foi. Uma delas foi ao culto, e ela depois, naquele dia, eu estou falando da minha antiga igreja, ok, irmãos? Uma experiência que eu tive lá. Naquele dia, nós teríamos na semana um culto de oração, e eu então divulguei o culto de oração na igreja, convidando os irmãos para orarem, e uma irmã chegou perto desta pessoa que estava no culto e a convidou para o culto de oração. E ela ficou um pouco tensa, mas disse que iria e assumiu o compromisso de estar lá no dia do culto de oração. Quando o culto terminou, essa irmã me procurou. Pastor, eu queria conversar com o senhor uma situação. E eu, sim, minha irmã, pode dizer, pastor, eu fui convidada. É a primeira vez que eu venho aqui, eu fui convidada para um culto de oração essa semana. Eu aceitei por educação, mas pastor, eu não estou à vontade para estar aqui no culto de oração. E eu falei, por quê? Pastor, eu tenho medo de culto de oração. Como assim, meu irmão? O que foi que aconteceu? Pastor, um dia eu fui num culto de oração de uma dessas igrejas que eu falei para o senhor, e quando eu cheguei lá, pastor, eles todos se voltaram para mim. E eles começaram a dizer que eu estava endemoniada. E começaram a gritar. E de repente eu era o centro das atenções de todos que estavam lá. E alguns me pegaram pelo braço e me sacudiam. Outros colocaram a mão na minha cabeça com tanta força que eu tive um torcicolo, pastor. E alguns começaram a gritar, sai demônio. E eu, pastor, sem entender o que estava acontecendo. Pastor, eu saí de lá tremendo. Agora, vocês me chamam para o culto de oração? Pastor, eu não virei. Minha irmã, sente-se aqui. E aí eu fui conversar com ela. Eu fui explicar, irmã, venha, só para que você possa desconstruir esse sentimento. Venha participar do nosso culto de oração. Pode vir. Eu garanto para você que nada disso acontecerá. Como não aconteceu mesmo? Ela foi e nós ali a recebemos muito bem, cantamos, eu fiz uma breve reflexão, oramos e o culto foi 1h15. Quando terminou o culto, o rosto dela brilhava. E eu a chamei, minha irmã, e aí, pastor, que diferença, que maravilha. Não era nada do que eu imaginava, pastor. Muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado por ter insistido comigo. Eu agora entendi o que é um culto de oração. Então existem igrejas, irmãos, vocês vão concordar comigo, que dão trabalho. Mas existem igrejas que, para a glória de Deus, trabalham. E a igreja de Filipos era uma dessas igrejas. E Paulo, como missionário que era, precisava de igrejas assim. A igreja de Filipos era uma igreja atuante, uma igreja que se envolvia com a obra missionária, assim como nós. Nós somos reconhecidamente uma igreja missionária, e nós não podemos perder isso. Outra coisa que a igreja de Filipos tinha como característica, é o fato de que ela não era indiferente. Enquanto Paulo estava livre,
A igreja o ajudava e estava sempre presente com ele. Foi uma igreja que ajudou Paulo, inclusive nos seus empreendimentos missionários. Outra igreja que Paulo queria muito que o ajudasse era a igreja de Roma. Paulo tinha a intenção de realizar um trabalho missionário na Espanha, e ele queria muito que a igreja de Roma o enviasse para lá. Mas a igreja de Filipos era uma igreja, sim, uma igreja que se envolvia na obra missionária, uma igreja que ajudava Paulo nos seus empreendimentos missionários. Mas quando Paulo estava preso, lá estava novamente a igreja, do lado do apóstolo, ajudando-o nas suas necessidades. Era uma igreja que não ficava indiferente, não era uma igreja que trabalhava com aqueles que estavam soltos, ajudando, mas quando estes ficavam presos, e isso era muito comum no primeiro século, era muito comum cristãos serem presos no primeiro século, ela ficava indiferente àquilo. A igreja de Filipos não era assim. Era uma igreja muito atuante, tanto no ministério de Paulo, enquanto este estava livre, quanto também no ministério quando este estava preso, porque Paulo não parava de pregar. Paulo estava sempre pregando. É claro que numa situação diferente, mas ele estava sempre pregando. Então a igreja de Filipos, além de ser uma igreja que trabalhava, ela também não era uma igreja indiferente. É por isso que Paulo tinha um profundo amor por eles, a ponto, preste atenção, porque é isso mesmo, a ponto de Paulo sentir esse amor dentro, não é, de um momento, quando ele pensava na igreja, aquilo mexia com ele. Veja só comigo o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E aí Paulo vai falar no versículo 8 uma coisa muito diferente. Ele vai dizer no versículo 8, aqui eu vou falar para vocês na tradução Almeida Corrigida Fiel, que é a que melhor apresenta essa questão que eu vou mostrar para os irmãos. Versículo 8, Paulo fala assim, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, com entranhável afeição de Jesus Cristo. Para um judeu, irmãos, é interessante, as emoções ficavam no ventre, ficavam aqui na barriga, não é? Se vocês me permitem aqui, Paulo está dizendo o seguinte, permitam-me um neologismo aqui, Paulo tinha por eles um amor intestinável. Era nos intestinos que Paulo sentiu o amor. Esquisito isso, não é? Estranho, não é? Nós temos assim, uma ideia de que os sentimentos estão no coração, né? Para um judeu ficava nas entranhas, ficava aqui nessa região. Então Paulo está dizendo, eu amo vocês com os meus intestinos. É isso mesmo. Parece estranho, mas é isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Eu amo muito vocês. Eu amo muito. E não é sem motivo. Não é sem motivo. Eu volto ao versículo 7. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho enquanto eu estou livre, todos vós sois participantes da graça comigo. Eu posso dizer uma coisa para vocês, e isso falou muito ao meu coração. A igreja de Filipos era uma igreja fácil de se amar. Esse é o meu desejo para a minha igreja. Eu desejo que nós sejamos uma igreja fácil de amar. E posso dizer para vocês, isso se concretiza cada dia mais. Porque eu estou aqui há quase 6 meses, e eu não consigo ficar longe dos irmãos. Eu já amo os irmãos, nem 6 meses faz que eu voltei, e eu consigo, eu digo para vocês que os irmãos estão nas minhas orações, constantemente, porque os irmãos são muito fáceis de serem amados.
Esse é o nosso objetivo. Esse deve ser o nosso propósito. Sermos uma igreja fácil de amar. Uma igreja que permanece no coração de todos aqueles que estão conosco e de todos aqueles que já nos deixaram, que foram para outras comunidades. Uma igreja que sempre será levada na memória. Essa era a igreja de Filipos. Mas Paulo vai dizer uma coisa aqui a respeito da igreja, que eu gostaria de me concentrar nisso. Irmãos, em 2006, minha esposa estava grávida, nós decidimos realizar uma reforma na nossa casa. Morávamos no bairro Mangabeiras, e nós então decidimos, fizemos as contas, nós calculamos tudo, conseguimos fazer ajuntar um valor. O meu sogro me ajudou também, sou muito grato ao meu sogro, e nós decidimos realizar uma reforma na nossa casa. Ana Luísa nasceria em fevereiro de 2007, quando foi em outubro de 2006, nós iniciamos a reforma. Irmãos, eu não sei se vocês se lembram, quantos se lembram, mas outubro choveu. O céu desabou. E eu me lembro, irmãos, de que nós comprávamos caminhões de terra, e nós estávamos trabalhando, eu e minha irmã, lembra disso, meu bem? Quando nós chegávamos no final do dia, a nossa terra tinha toda ido embora, na enxurrada. E quando nós entrávamos assim, barro e uma situação, irmãos, o pedreiro, ele tirou o nosso tanque, e ele colocou, sabe aquelas bombonas de azeitonas, desse tamanho, azuis? Ele colocou aquela bombona para servir de pia. E ali nós íamos lavando os pratos naquelas bombonas. E quando ela estava já bem cheia, eu ia arrastando aquilo para fora, para jogar a água lá fora suja, e voltava com ela vazia. Irmãos, outubro, novembro, dezembro, janeiro, no dia 12 de fevereiro, 2 dias antes de Ana Luísa nascer, terminamos a reforma. Kleber e Aparecida estão ainda em reforma, né? É doloroso o tal da reforma, não é fácil. Mas o mais difícil é quando nós começamos a olhar para os recursos financeiros e começamos a pensar o seguinte: será que vai dar para terminar? Porque reforma, construção é uma incógnita, sim ou não? A gente faz uma reserva e de repente aquela reserva já foi embora e você precisa de outra. Não é? Mas graças a Deus, Deus foi fiel, Deus nos abençoou, conseguimos concluir a nossa reforma. Eu me lembro que 2 dias antes da minha filha nascer, eu cismei, irmãos, de mexer no meu guarda-roupa. Eu desmontei o guarda-roupa para depois montá-lo novamente. E quem disse que eu consegui montar o guarda-roupa? Quem disse que eu consegui montar o guarda-roupa? Eu não posso falar isso, que a minha esposa olha para mim assim, meia sisuda, né? Ela se lembra do fato, né? Mulheres têm muito disso, de recordar de fatos que se passaram há 30 anos, né? Ela se lembra disso, aí ela olha para mim assim. Que situação. Mas o que mais me incomodava era o fato de saber que a data do nascimento da minha filha se aproximava, e eu estava com medo de não conseguir terminar aquela reforma. Isso me tirou a paz. Eu perdi noites de sono, preocupado. Eu virava para um canto, virava para o outro, porque eu ficava perguntando: será que nós vamos conseguir terminar a reforma? Será que essa reforma não vai ficar no meio do caminho? Isso é triste, irmãos. E às vezes isso acontece, sim ou não? Às vezes isso acontece. Eu já, nas minhas andanças, vejo aqui e ali, sempre, algumas casas com reformas pelo caminho. Às vezes você percebe que parece que a família teve que parar a reforma. Isso é uma questão muito difícil mesmo, muito difícil. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Filipos o seguinte, preste atenção, ele está falando: estou plenamente certo
Depois de elogiar a igreja, depois de agradecer a Deus pela igreja, ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. É perceptível o que estava acontecendo na igreja de Filipos. Diferentemente da igreja em Corinto, ou das igrejas da Galácia, que estavam passando por reveses, por situações muito difíceis, principalmente a igreja de Corinto, Filipos estava sendo aperfeiçoada dia após dia. Uma igreja que tem Deus agindo nela é uma igreja notável. Eu quero pensar com vocês então nesse versículo, eu quero analisá-lo e quero pensar em 3 questões que nós podemos observar aqui, que são muito importantes para nós enquanto igreja. Então, dentro deste versículo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu percebo 3 coisas. Em primeiro lugar, a igreja filipense era uma igreja que se deixava conduzir dentro do processo da graça. Ela não era uma igreja estagnada, parada no tempo. Deus havia começado a obra naquela igreja e estava em franco desenvolvimento o processo de aperfeiçoamento daquela igreja. Ela não era uma igreja com problemas recorrentes. Os problemas surgiam, eram tratados e a igreja avançava, a igreja caminhava, a igreja crescia. Era uma igreja que estava experimentando um amadurecimento. Amadurecimento é uma prova incontestável de que Deus está agindo no meio do seu povo. Quando a igreja começa a amadurecer, a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo diante do Senhor. E eu vejo isso na igreja de Filipos. Por isso Paulo, quando olhava a igreja, quando Paulo rememorava tudo o que aconteceu na igreja, quando Paulo via as obras da igreja, ele disse e escreveu: estou certo de que aquele que começou, porque havia uma obra em andamento, ele vai completar essa obra. Ele tem atuado em vocês, ele tem agido em vocês. Irmãos amados, nós precisamos entender isso para nós, Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Nós precisamos realmente orar ao Senhor para que o Senhor continue realizando em nós uma obra que começou lá atrás, no século passado, e Ele continua agindo, e o objetivo dele é concluir essa obra até o dia de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu vejo nesse versículo: a salvação não é um ato isolado, mas um ato contínuo. E Paulo deixa isso muito claro. Uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, é que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação dia após dia. Esse é o agir do Espírito Santo de Deus em nós. Então a salvação, ao mesmo tempo em que ela é um ato, ela também é um processo. Como assim, pastor? Explique isso para nós. Bom, deixa eu explicar para vocês. Nós fomos salvos e nós estamos sendo salvos. Pastor, o senhor está complicando minha mente. Deixa eu explicar. Quanto à justificação, nós fomos salvos. Deus já bateu o martelo. Deus disse: justificado. A justiça do meu filho está sobre você. Isso é um ato irrevogável. Quanto à justificação, todos nós já fomos salvos. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. É um processo que está acontecendo em nós dia após dia. Estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus na imagem do Filho de Deus. E quanto à glorificação, nós seremos salvos. Então a salvação é um ato do ontem, do hoje e do amanhã. A salvação, ela aconteceu, ela está acontecendo e ela acontecerá. E era isso que estava acontecendo na igreja de Filipenses.
Paulo vai dizer isso de maneira mais pontual, por exemplo, aqui mesmo no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Ele vai dizer assim: de sorte que, meus irmãos amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que é a salvação? A salvação, ela é algo que acontece todos os dias. Todos os dias eu estou sendo salvo, o Senhor está me aperfeiçoando, o Senhor está mudando o meu caráter, está mudando o meu coração, está me dando mais entendimento, está me amadurecendo, está retirando essas ervas daninhas que o pecado colocou em mim. Esse é o agir da salvação, dia após dia. Então é por isso que nós estamos numa grande obra, nós estamos sendo reformados pelo Senhor, nós estamos numa grande construção do Espírito Santo. Vocês entendem? Dizem que a esposa de Billy Graham, a irmã Ruth, ela certa vez estava andando com Billy Graham numa estrada, e ela viu uma placa de sinalização, e ela pediu a Billy Graham que aquilo que estava escrito na placa de sinalização fosse colocado na sua lápide, no seu túmulo. E a placa dizia o seguinte, e isso foi feito, está lá, na lápide dela. A placa dizia o seguinte: fim da construção, obrigada por sua paciência. É isso que está acontecendo conosco. Todos nós estamos sendo reformados pelo Senhor dia após dia. E essa obra é dele. Eu estou há 35 anos sendo reformado pelo Senhor. Quantos anos você tem de reforma? Quando a sua reforma começou? Eu tenho uma notícia para te dar. Aquele que começou boa obra há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. De vez em quando cai um tijolinho aqui, cai um tijolinho ali. De vez em quando você fica preocupado porque alguma coisa ali não deu certo no encanamento. Mas isso não significa que o nosso construtor não saiba lidar com os imprevistos. Que para mim é um imprevisto, não para ele, mas ele vai trabalhando em nós. Então, eu já disse isso há muito tempo atrás, repito, se eu pudesse, eu andava com uma plaquetinha pendurada no peito assim: tenha paciência comigo, estou em reforma. Porque todos nós estamos. E aí quando alguém chegar perto de você e começar a reclamar de um irmão da igreja: pastor, eu não aguento o irmão. Meu irmão, ele está em reforma. Calma. Deus está trabalhando nele. Ah, mas pastor, irmão, talvez você está com a sua obra um pouco mais avançada, mas Deus está trabalhando nele. O que você tem feito para ajudar? Abra sua boca e ao invés de reclamar do seu irmão, vai orar a Deus e vai falar: Senhor, continue essa obra. Porque só o Senhor é capaz de começar e terminar. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: a salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas em nós. Em terceiro e último lugar, irmãos, ao dizer isso, Paulo estava afirmando que o grande objetivo do Senhor é nos preparar para o grande dia. Ah, aquele dia, nós precisamos pensar nesse dia, no dia da nossa redenção, no dia em que o Senhor virá nos buscar. Esse dia é um dia que precisa estar presente no nosso coração, precisamos pensar nele, precisamos almejar por ele, irmãos. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque é o nosso dia, é o dia da consumação da obra. É o dia em que Deus vai dizer: pronto, terminado, obra concluída.
Você almeja por esse dia? Paulo está dizendo para os cristãos lá em Filipos, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos que olhar para esse dia. Tudo o que fazemos, todos os nossos projetos, é visando esse dia, é nos preparando para esse dia, porque ele virá, irmãos. Por mais que as pessoas debochem, por mais que as pessoas zombem, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor vem aí. Como é que nós estaremos? Estamos vendo a obra do Senhor em nós sendo executada? Tem uma frase de Werner de Boer, ele diz assim: Deus não é alguém que começa uma boa obra e a abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e desfecho se perdem na névoa. A história do mundo possui um alvo claro, o dia de Deus. A história da igreja tem um alvo claro, o dia de Cristo. A igreja, então, estará ressuscitada, presenteada com um novo corpo, unida para sempre com cabeça e vivendo na união de seus membros, ela estará aperfeiçoada. Meus amados irmãos, a grande obra de Deus em nós não está relacionada com coisas, com bens materiais, como apregoa a teologia da prosperidade. A grande obra de Deus em nós não está relacionado com aquilo que Deus pode nos dar, e Ele nos dá, eu sei que Ele nos abençoa, usufruamos daquilo que Deus tem feito por nós e Deus tem nos dado, mas a grande obra de Deus em nós, ela está relacionada com aquilo que estamos nos tornando dia após dia, porque é justamente isso que vai realmente culminar no dia de Cristo. Nós temos que entender que esse tem que ser o nosso alvo maior. Por isso eu quero concluir, extraindo daqui algumas lições práticas para o nosso dia a dia, algumas aplicações que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas, como está a obra de Deus em você? Você sente que você, de certa forma, está parado, estagnado, não acontece nada novo, é tudo a mesma coisa, todos os dias. Está na hora de você bater um papo com o Senhor e falar: Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai completar a obra em mim. Talvez eu esteja sendo o problema nesse momento. Talvez eu esteja dificultando as coisas. Talvez o problema esteja em mim. Me mostre, porque eu quero que o Senhor continue trabalhando na minha vida. Eu tenho percebido, Senhor, que eu tenho sido o mesmo há meses. Não tem acontecido nada novo, minha vida está parada, minha obra parece estar parada. Se eu estou colocando dificuldades, me perdoe, continue trabalhando no meu coração, Senhor. Continue trabalhando em mim. Então, como é que está a obra de Deus em você? Outra aplicação, outra questão que eu quero olhar com os irmãos. Você é fácil de amar? Você facilita as coisas? Você é daqueles que tornam o caminho mais curto? Ou você dificulta isso? Quando Paulo diz no versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo para uma igreja que ele aprendeu a amar e amava cada dia mais, porque a igreja facilitava isso. Você quer ser amado? Facilite as coisas. Você quer que as pessoas amem você, que as pessoas realmente tenham você em consideração? Facilite as coisas. E por último, terminando a minha pequena exposição, o que você tem pedido a Deus para a sua igreja? Observe que Paulo não pede crescimento numérico, ele não pede livramento, porque nós estamos falando de um contexto de perseguição, um local para eles se reunirem, um templo para onde eles poderiam se dirigir todas as vezes que fossem se reunir. Ele não está pedindo aqui, de certa forma, paz entre eles, não. Paulo está pedindo a Deus para que Ele aumente o amor da igreja. É isso que Paulo está pedindo.
para que o amor dos filipenses pudesse crescer. É disso que precisamos, porque se nós amamos, nos tornamos mais compreensíveis. Se nós amamos, nós investimos mais na obra missionária. Se nós amamos, nós nos tornamos promotores da paz. Se nós amamos, nós facilitamos os relacionamentos. Tudo parte do amor. Então Paulo está pedindo para aquela igreja, pedindo a Deus para aquela igreja, aumentasse o amor. Senhor, aumente o amor daquela igreja, aumente o amor daquela igreja, que Deus faça o nosso amor aumentar uns pelos outros. É disso que nós precisamos, não é? E você vai ver isso lá no versículo 9. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Stephen Olford vai dizer: amor é o poder nuclear que conserva unido o corpo da igreja cristã. Sabe do que precisamos, irmãos? Amor. Que Deus aumente nosso amor. Que Deus nos faça amar. Que Deus nos ajude a amar cada vez mais uns aos outros. A minha oração é que esse texto tenha falado ao seu coração assim como falou ao meu. Apenas recapitulando, como está a obra de Deus em você? Você é fácil de amar? Você tem pedido a Deus para que sua igreja seja uma igreja com abundante amor? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã e que verdadeiramente possamos entender os desafios que o Senhor coloca diante de nós, para que possamos verdadeiramente vencê-los e nos tornar aquela igreja que se prepara cada vez mais para o dia do Senhor. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, obrigado por ter falado tanto ao nosso coração nesta manhã. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Senhor começou uma boa obra em nós. E diferentemente de nós, que muitas vezes paramos pelo meio do caminho porque nos faltam recursos, o Senhor não. O Senhor continua. Não faltam recursos da parte do Senhor para que nossa obra seja completada. Continue, ó Pai. Continue trabalhando em nós. Continue nos reformando. Continue nos transformando. Continue nos reconstruindo, continue colocando tudo no lugar, para que possamos ser, ó Deus, essa igreja que o Senhor tem no coração, que o Senhor quer que sejamos. Prepara-nos para o dia de Cristo, ó Deus, que esse dia seja vivo no nosso coração. Que não haja verdadeiramente nenhum outro objetivo maior no nosso coração do que nos encontrar com o Senhor no dia de Cristo. Leva-nos até lá, aperfeiçoa-nos até lá, muda-nos até lá, para que nós possamos, ó Pai, chegar diante do Senhor com os nossos corações agradecidos, entendendo que tudo que nos tornamos, na verdade, o Senhor foi o grande responsável. Permita que o amor desta igreja aumente, Senhor. Permita que nós realmente nos amemos mais, nos respeitemos mais. Estejamos, ó Deus, verdadeiramente dispostos a nos deixar trabalhar para que tudo aquilo que porventura tem impedido o nosso amor seja realmente vencido e nossa obra avance. Obrigado, Pai, por esse texto riquíssimo e por todo o aprendizado desta manhã. Nós oramos agradecidos no precioso, eterno e soberano nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa celebração. E eu tenho aqui para os irmãos um avisozinho rápido. A nossa irmã Ruth estará lá na saída, agora na hora do culto, tanto pela manhã quanto à noite, porque nós temos ainda alguns mananciais para oferecermos aos irmãos. O valor é R$18. Então, se os irmãos querem adquirir um manancial, é só procurar a irmã Ruth, ela já está lá, e você poderá adquirir o seu exemplar. E o irmão Marcelo,
ele trouxe lá do Acampib algumas coisas que ficaram esquecidas lá. Esses objetos, pertences, estão lá na secretaria. Você pode dar um pulinho lá, vasculhar, de repente algo que você perdeu, pode estar lá. E você pode aproveitar, então, ao invés de ter de ir lá naquela distância, não sei se você estava intentando isso, quem sabe lá, no meio desses objetos, você encontra o que está procurando, tá certo? À noite, nós estaremos aqui. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o Salmo 115. Nós vamos falar hoje à noite de idolatria. E eu quero convidar a igreja a estar presente, trazer um visitante. Vocês que vão acompanhar o culto de casa também, estejam em oração para que o Senhor fale conosco. Amém? Um bom restante de domingo para os irmãos, bom almoço. Vamos ouvir o pós-lúdio e nos aguardem porque queremos cumprimentá-los. Deus abençoe os irmãos.